A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Daniel, capítulo de número 1 e versículo de número 8 e 9, que diz assim: Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra que nós vemos, irmãos, que Daniel ele resolveu firmemente não se contaminar. Havia muitas pessoas que estavam provando das finas iguarias do rei. Havia muitos jovens, não somente Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego ali naquele lugar, mas os únicos que escolheram não se contaminar, que escolheram firmemente continuar no propósito foram esses. Quando nós, irmãos, compreendemos o propósito de Deus na nossa vida, nós não fazemos as coisas porque os outros fazem. Porque fulano está fazendo, eu também posso fazer. Porque ciclano está fazendo, eu também posso agir da mesma forma. O Espírito Santo te trouxe aqui para te lembrar que você está aqui para fazer a diferença. Você não vai conforme o que as pessoas vão, você não faz o que elas fazem, você não age como elas agem, mas você é diferente. Daniel sabia, eu estou em Babilônia, mas Babilônia não está dentro de mim. Eu vou repetir para alguém entender. Eu estou em Babilônia, mas Babilônia não está dentro de mim. O meu Deus é prioridade. O Espírito Santo está dizendo para pessoas: quem me prioriza, eu abençoo. Quem me prioriza, eu levo para morar comigo no céu no tempo certo. Quem me prioriza vai pisar nas mansões celestiais, mas quem quer provar dos banquetes preparados nesta terra, como aqui o banquete de Nabucodonosor, vai receber o seu galardão na terra e não no céu. Estamos aqui, irmãos, buscando o nosso galardão no céu e não na terra. Deus pode até nos abençoar aqui, como Ele fez com esses jovens. Deus pode nos prosperar, mas nós temos que entender que estamos aqui de passagem. O mais importante é o que está nos aguardando, é o banquete nos céus, é o que o Senhor já reservou para a nossa vida. Por isso o Senhor está dizendo, é um tempo de muita apostasia. É um tempo em que você vai ver de tudo. É um tempo em que muitos não vão suportar ouvir as verdades. É um tempo em que muitos vão achar que tudo pode, não tem nada não. O diabo, ele está agindo na mente de pessoas com esse negócio de não tem nada não. Isso é bobagem. E você é quadrado, você está sendo uma pessoa careta. É assim que acontece, irmãos. Só que o Senhor está dizendo, se você fizer como Daniel, escolher firmemente não se contaminar, eu, o Senhor, te darei graça. Eu, o Senhor, te encherei com a minha presença, que ninguém possui, que não me honra. Quem não honra o Senhor não possui a presença dele. Quem não honra o Senhor não é cheio do Espírito Santo. Tem pessoas, irmãos, que está vendo algumas pessoas fazendo algumas coisas que desagradam a Deus, que é pecado, porque não mudou, irmãos. A porta do céu, ela não enlargueceu. Tem muita gente achando que antigamente não podia algumas coisas e hoje já pode, porque como se a porta do céu tivesse enlarguecido, mas não, a Bíblia diz que a porta continua estreita, que largo é o caminho que conduz à perdição, ou seja, o que era pecado continua sendo pecado. Não mudou, o Senhor não mudou as regras. O Senhor não mudou, irmãos, o que está escrito na palavra dele para se adaptar a nós, não. Nós é que temos que nos adaptar, buscar a mudança para a gente conseguir andar na palavra, porque a palavra não muda. Aí tem muita gente fazendo as coisas e tem pessoas que têm a mente fraca e pensam, se aquela pessoa pode fazer, eu também posso. Se a filha do pastor faz, eu também posso. Se a mulher do pastor está fazendo, eu também posso. Se o irmão do pastor está fazendo, eu também posso. Se a irmã dirigente do ciclo de oração está fazendo, eu também posso.
Se o tio do irmão que é lá, que é crente há não sei quantos anos está fazendo, eu também posso. Se o porteiro está fazendo, eu também posso. O Senhor está dizendo, não seja uma pessoa que é Maria, vai com as outras, mas seja uma pessoa que é convicta no que você, Iribiandarabacandaраia, busca. Lá estavam esses 4 jovens dentro de Babilônia. Em especial, aqui em particular, eu estou ressaltando Daniel. Porque foi o primeiro que resolveu firmemente não se contaminar. E os outros o acompanharam, que foi Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas a ideia veio de Daniel. Daniel resolveu continuar firme. Eu não vou apostatar minha fé. Eu não vou tomar do vinho que é oferecido aos deuses babilônicos. Se eu quero ser cheio, se eu quero ser cheia do Espírito Santo, eu preciso compreender que eu preciso ser separado. Deus não gosta de mistura. Declare comigo, eu vou ser separada. O meu Deus não gosta de mistura. Eu vou ser separado. O meu Deus não gosta de mistura. Deus não quer que a gente se misture. Para Deus não tem pecadinho nem tem pecadão, irmãos. Para Deus o que é pecado continua sendo pecado. As práticas que são pecado continuam sendo práticas de pecado. O que leva para o céu, leva para o céu. O que leva para o inferno, leva para o inferno. Irmãos, Deus não mudou. As pessoas estão mudando, mas Deus não mudou. E o Senhor está dizendo, não seja uma pessoa que anda com exemplo humano, porque alguém fez, eu também vou fazer. Porque alguém falou, eu também vou falar. Porque alguém se comportou, se vestiu, eu também vou me vestir. Não! O teu alvo não pode ser homens. Por quê, irmão? Porque senão você cai. Senão você afunda. Lembra de Pedro? Enquanto Jesus era o exemplo para ele, ele estava andando por cima das águas. Porque sim, Pedro andou por cima das águas. Quando Jesus disse a ele que ele poderia ir, ele andou. Mas a Bíblia diz que ele começou a olhar para a força dos ventos. Quando ele começa a olhar para o lado, ele começa a ver a força dos ventos acontecendo. Ele começa a ver tudo o que está acontecendo. A Bíblia diz que ele teve medo, ele tirou os olhos de Jesus. Quando você tira os olhos de Jesus e começa a olhar para os outros, para o que estão fazendo, se estão fazendo e não está dando em nada. Porque tem gente que é assim, irmãos. Tem gente que vai pecar a vida toda. Mas o Espírito Santo já se afastou dele, já se afastou dela. O temor já não está mais e por isso você vai ver essa pessoa vivendo como se nada tivesse acontecido. Quem é repreendido, irmãos, é porque o Espírito Santo ama. Tem gente que já não é mais repreendido. Por quê? Porque endureceu a cerviz, não tá nem aí, quer fazer o que quer. Aí tem gente que tá olhando para quem tá pecando e dizendo, mas não tá dando em nada para ele. Mas não tá dando em nada para ele. O Senhor tá dizendo, não bote essas pessoas como exemplo da sua vida. Porque muitos deles já não têm mais salvação, irmãos. Muitos deles já estão perdidos, com o cérebro cauterizado, com uma vida espiritual estagnada, destruída. E já não ouvem mais a voz do Espírito Santo, e você ouve. Não tome jovens que estão fora da posição como exemplo, olhe para Jesus. Senhoras, não olhe para as senhoras, para os jovens que estão fora da posição e tomam como exemplo, não, olhe para Jesus. Senhores, a mesma coisa, crianças, a mesma coisa, adolescentes, a mesma coisa. O Senhor está dizendo, os olhos da minha igreja precisam estar em mim, darasto, candarai, dereira, manjui. É por isso que Deus está escolhendo os dele no final dos tempos e separando. O Senhor está separando, irmãos, a gente que não é chamado, é escolhido. E eu estou conversando, eu não tenho dúvida nenhuma, com escolhidos. Eu estou conversando com gente que é chamado para fazer a diferença. Com gente que Deus tem ciúme de você. Com gente que não pode fazer a modinha que todo mundo faz. Tinha gente comendo das finas iguarias. Mas Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego disseram, nós não vamos nos contaminar. As jovens da sua igreja podem fazer o que elas quiserem. Se estiver fora da posição de Deus, deixa elas fazer. Agora você que não pode. Os jovens, seja quem for, não fique olhando para os homens como exemplo. Olhe para Jesus. Mas irmã, fulana usa, ciclano faz. Deixe cada um nas mãos de Deus. Faça a sua parte, foi isso que Daniel fez. Daniel não ficou lá com a síndrome de Adão, não. Porque Adão ficou, né? Foi a mulher que tu me deste. A mulher botou a culpa na serpente, um botando a culpa no outro, não. Daniel aqui assumiu uma posição. Deus está dizendo, assuma a posição. Diga, eu não vou me contaminar.
Eu vou continuar sendo fiel ao meu Deus. Quem quiser usar, use. Quem quiser fazer, faça. Quem quiser pecar, peque. Quem quiser fazer o que quiser, faça. A porta do céu continua estreita e eu vou continuar da forma que o Senhor me quer. Me chamem de cafona. Me chamem do que quiser de quadrada. Falem o que quiser de mim. Eu vou continuar na posição que o meu Deus me chamou. Declare comigo. Eu vou continuar na posição que o meu Deus me chamou. Eu tenho que agradar só a Ele. Eu vou continuar na posição que o meu Deus me chamou. Eu tenho que agradar só a Ele. Você vai ver que vale a pena, meu irmão e minha irmã, agradar a este Deus. Versículo de número 15 vai nos dizer assim: no fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam as finas iguarias do rei. 16. Com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber e lhes dava legumes. Aqui você observa de maneira clara que eles começaram somente a comer legumes e a beber água. Foi fácil? Não. Mas houve uma recompensa, porque todas as vezes que você se esforça, mesmo não sendo fácil, porque não vai ser fácil. Você agradar a Deus neste mundo que jaz no maligno não vai ser fácil. Você guardar a sua fé não vai ser fácil. Você continuar firme não vai ser fácil. Mas há uma recompensa para aqueles que permanecem. Declare comigo, eu creio que mesmo não sendo fácil, meu Deus vai me firmar a cada dia para eu agradar a Ele. Eu creio que mesmo não sendo fácil, meu Deus vai me firmar a cada dia para eu agradar a Ele. Você vai ver aqui no versículo de número 17. Ora, a estes 4 jovens Deus deu conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Você vai observar que esses jovens, eles receberam de Deus o que ninguém ali tinha. E principalmente Daniel. Porque Daniel, o Senhor, além de dar o conhecimento e a inteligência de toda a cultura e sabedoria, o Senhor deu também para ele inteligência de visões e sonhos. Mas quem foi que se posicionou? Foi Daniel. Primeiro a ideia veio dele. Deus deu para ele, irmãos, mais do que os outros. Mas os outros também receberam. Porque a Bíblia diz que quanto mais é dado, mais é cobrado. Daniel recebeu do Senhor algo que ninguém tinha. Você vai observar aqui no versículo de número 20, vai nos dizer: em toda matéria de sabedoria e de inteligência, sobre que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Não tinha ninguém, irmãos, mais douto do que esses jovens, porque o Senhor havia dado para eles aquilo que o ser humano não poderia dar. Por que que o Senhor deu para eles isso? Porque eles se posicionaram. Quem se posiciona recebe do céu aquilo que quem não se posiciona não recebe. Quem anda de qualquer jeito, quem come das finas iguarias, quem bebe dos vinhos que são oferecidos aos deuses babilônicos, quem anda de qualquer forma, não recebe de Deus o que é espiritual. E não recebe também as honras físicas, terrenas, porque Deus dá. A Bíblia diz que estes jovens também prosperaram dentro de Babilônia. Ou seja, além do Senhor encher eles do conhecimento, da presença do Senhor, além disso, a Bíblia nos deixa bem claro que eles eram prósperos naquele lugar, em uma terra estranha, irmãos. Em uma terra que eles foram levados como cativos. O Senhor te faz prosperar onde você menos espera. Eu tenho algo para te dizer, meu irmão e minha irmã, honre a Deus que Ele te honrará. Não ande segundo o que as pessoas estão fazendo. Não fique pareando a sua vida com a vida dos outros. Mas pergunte a Deus como Ele quer você. Espírito Santo, como é que o Senhor quer que eu me vista? Espírito Santo, como é que o Senhor quer que eu me comporte? Espírito Santo, o que é que o Senhor se agrada? Espírito Santo, como é que o Senhor quer que eu fale? Como é que o Senhor quer que eu me posicione? Nós precisamos, irmãos, perguntar para o Espírito Santo, porque para cada um Ele dá um desígnio. Para cada um Ele dá uma direção. E Ele vai te dar a melhor direção. Não seja uma pessoa que olha e diz assim: mas fulana fez, mas fulano fez e deu certo. Não. Se for exemplo bom, irmãos, a gente pega, mas o que não é bom a gente descarta. Não fique pareando a sua vida com a vida daqueles que comem das finas iguarias, que bebem dos vinhos, que fazem aquilo que desagradam a Deus. Ah, irmã, mas é porque fazem e não dá em nada. Você que está dizendo, uma hora a cobrança chega, irmãos. Uma hora Deus, Ele traz a retribuição, porque Deus, Ele é amor, Ele é longânimo, Ele é assaz benigno. Então, nem sempre a gente vai ver a retribuição de Deus momentaneamente naquela hora que a pessoa erra. Tem gente que vai passar 1, 2, 3, 4, 5 anos errando, mas uma hora eu te garanto que a conta vai chegar.
E Deus está dizendo, não seja uma pessoa que toma os exemplos ruins, mas seja uma pessoa que é guiado pelo Espírito Santo. Você não precisa imitar ninguém, você não precisa fazer como ninguém faz, você não precisa andar segundo modinhas, mas você tem um guia chamado Espírito Santo de Deus, que não te deixa, que te direciona. Ele é o teu consolador, ele é o teu amigo e ele mostra para você qual é a melhor direção que você deve tomar. Estes jovens resolveram não se contaminar. Era bom momentaneamente para a carne deles comer das finas iguarias do rei? Sim, irmãos, era comida de rei. Você tá pensando que era qualquer coisa? Não. Era tudo de primeira, eram os melhores vinhos, eram as melhores carnes. Era tudo melhor porque era pro rei. O que ia pro rei vinha para eles. Era banquete. Só que Daniel, Ananias, Misael e Azarias não olharam para o momento, mas olharam para a vida com Deus. Não olhe para o momento, porque no momento muitos pratos, muitos banquetes vão parecer ser bom, mas o final é de destruição, o final é de morte. Nós precisamos olhar, fitar os nossos olhos, sabe aonde? Na nossa vida, irmãos, espiritual, na nossa vida com Deus, sabendo que quando nós resolvemos não nos contaminarmos, o Senhor nos retribui, o Senhor nos enche da presença dele, o Senhor nos dá aquilo que pessoas que se contaminaram não têm, nunca terão, se não se arrependerem, que é a salvação. O Senhor diz para você, não olhe para o exemplo humano, mas coloque os teus olhos no Senhor. Não seja como Pedro, que andou, mas afundou. Seja como uma pessoa que não tira os olhos do Senhor. Ah, irmão fulano pecou, pastor ciclano pecou, missionária fulana caiu. Não me importa. Eu olho somente para o alvo que é Cristo. Porque Ele sim é o autor e consumador da minha fé. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Escolha não se contaminar, diz o Senhor, porque Ele tem coisas grandes para a sua vida. Foi Ele que te trouxe aqui para ouvir esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Nós vamos estar orando por sua vida e você que quer aceitar a Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por você. Amém? Vamos orar em nome de Jesus? Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor, para te agradecer, Pai, por esta palavra, pela tua fidelidade, pelo teu zelo, meu Deus. Ô Senhor, obrigada por cuidar de nós de maneira tão linda, nos mostrando, Pai, que o Senhor se importa com os mínimos detalhes da nossa vida, nos mostrando, Pai, que a gente tem que ter cuidado com os nossos exemplos, quem são as pessoas, Pai, que estão ao nosso redor, quem são aqueles que nós temos olhado, Pai, e tomado como exemplo. Nós precisamos entender, Espírito Santo, que o Senhor é que sabe o que é melhor para a nossa vida, que o nosso exemplo seja o Senhor, que a gente seja como esses jovens que firmemente, eles não mudaram de ideia, mas firmes ali estavam, resolvendo não se contaminar e não se contaminaram e foram cheios da tua presença, Pai, cheios dos teus dons, porque o Senhor tem, meu Deus, reservado para o teu povo, para aqueles que não se dobram, para aqueles que resolvem não comer das finas iguarias, para aqueles que não deixam de orar, Pai, resposta reservada, dons reservados, que é somente para aqueles que perseveram. Nós não somos, Pai, igual a todos, nós somos diferentes, nós somos chamados para fazermos a diferença, Pai. Nós não devemos nos igualar às pessoas que andam conforme este mundo, mas nós precisamos entender, lembrar diariamente que somos o sal da terra e a luz do mundo e que estamos aqui para fazer a diferença. Nos ajuda, Espírito Santo, nos dá força para a gente continuar firme como Daniel e seus amigos ficaram aqui em Babilônia te servindo, glorificando ao teu nome, e todos tiveram que ver que naquele lugar tinha homens tementes a Deus, que todos, Pai, que estão ao nosso redor vejam que nós somos, meu Pai, pessoas que temem ao Senhor e que amam ao Senhor em primeiro lugar, que possamos glorificar o teu nome, como esses rapazes glorificaram em Babilônia, que a gente glorifique o teu nome neste mundo, Pai. Em nome de Jesus, não deixa, Senhor, a gente tomar pessoas como exemplo, mas que o nosso exemplo seja sempre o Senhor. Nos livre disso, Espírito Santo. Pai, eu te peço que em nome de Jesus, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha abrir porta de emprego, fechar a sepultura, desfazer os laços, meu Senhor, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, aqueles que estão se reconciliando contigo, meu Senhor. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados, lance nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção, Pai, à vida
a história aonde devem congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história. Que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha trazer a assinatura, a causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado. Que cada nome, Pai, que cada pedido seja visitado aqui de maneira profunda, sobrenatural e extraordinária, que haja milagre, que haja resposta, que haja testemunho para o teu povo contar, Jesus, para a honra e glória do teu nome. Abençoa, Pai, cada um que está aqui diariamente, servindo de canal de bênção, que o Senhor os prospere, que o Senhor esteja com os teus filhos, Pai, que o Senhor conceda o desejo do coração deles, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade ela é boa, perfeita e agradável, Pai. Os visita, Espírito Santo, e que nunca falte a tua presença na vida de cada um deles. É em nome de Jesus Cristo que eu te peço, meu Senhor, te agradeço crendo na nossa vitória. Amém. Deus diz para você que é tempo de perseverar, é tempo de olhar para o Senhor como alvo da sua vida, porque Ele tem coisas extraordinárias para fazer na vida daqueles que resolvem firmemente não se contaminar. Vivemos em um tempo em que estamos vendo muita apostasia, que o nosso exemplo não seja os homens, mas que seja sempre Jesus. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus, declare amém.